na minha cabeça é muito claro, né? E assim, eu acho que tem que ser incentivado mesmo a contratação e utilização de serviços terceirizados por alguns motivos bem específicos. Aí, claro, estou trazendo aqui a minha visão, tá? Mas o que eu vejo é o seguinte: a especialização e a engenharia, a construção civil em geral, quando a gente fala de uma obra, ela fala de uma gama de serviços muito variados, né? E muitas vezes específicos, né? Então, o que isso garante, né? Quando você se propõe a ter uma mão de obra própria, além dessa estrutura sua, né, direta e indireta, ela ficar muito robusta, ou seja, o custo da sua construção ele fica muito alto, porque se a gente está falando aí de uma construção com mão de obra própria, a gente está falando com todas as regularizações dos funcionários, CLT e tudo mais, isso deixa uma estrutura densa e pesada. E outra coisa, você ainda tem que garantir a qualidade dos serviços que são muito diversos. Então, quando você trata de terceirização, você consegue trazer especialistas em cada um desses serviços, né? Você consegue trazer a expertise. Então, eu acho que a grande questão da contratação, né, da utilização de mão de obra terceirizadas, empreiteiros, é o objetivo de você ter performance, de fato, né? Performance de custo, isso mesmo, eu falo custo porque você está descentralizando aquela estrutura de custo, você paga pelo serviço, né? Então, tem uma performance de custo, tem uma performance de prazo associada, se você souber amarrar muito bem essa relação, a gente vai falar disso aqui hoje também. Então, eu acho que a decisão de você trazer uma mão de obra terceirizada, trazer empreiteiros para dentro do seu projeto, é de fato você ter performance aí, entendendo a sua realidade e necessidade. No outro lado da via também, eu trago. Para você ser empreiteiro, terceirizado, se tem alguém aqui que trabalha com isso como empreiteiro terceirizado, o fundamental aí é, de fato, você ser especialista no serviço que você está executando, né? Você tem que ter um diferencial naquela área que você se propõe a atuar. E digo mais, são nichos extremamente lucrativos e grandes oportunidades dentro da construção civil, até para os próprios profissionais da engenharia que resolvem nichar um pouco sua atuação ali. Então, trago muito essa posição porque é uma boa prática, tem que ser potencializada. Agora, tem certas nuances dessa relação que a gente precisa estabelecer. A gente vai tratar um pouco disso aqui. Só completando, Gabi, o seu raciocínio, e veja, pode ter também os dois cenários acontecendo dentro do canteiro. Você tem mão de obra própria e mão de obra terceirizada, que normalmente acontece dessa forma. Geralmente algumas pessoas preferem ter uma mão de obra própria. Então, acho que tem que ter harmonia, acho que não tem certo nem errado. Eu acho que tem que existir uma padronização das regras do jogo numa gestão dentro de uma obra. Então, o terceirizado precisa entender que ele precisa se adequar às regras da empresa que ele está trabalhando. Então, precisa ter um tipo de padronização. Alguns requisitos mínimos precisam ser estabelecidos. Então, eu trago a fase de contrato dessas empresas terceirizadas como uma fase muito importante. De fato, tem que ter uma administração contratual, tem que deixar muito claro para o terceirizado qual a relação que tem que ter, onde é que ele vai ser cobrado. Então, essa relação sendo clara, eu acho que consegue ter essa interseção entre mão de obra própria e mão de obra terceirizada. A regra do jogo é uma só. Então, o gestor de obra ele tem que olhar para o terceirizado como se fizesse parte da equipe dele. Sim. O gestor precisa colocar o terceirizado inserido nos objetivos estratégicos daquele projeto. Não é porque ele não faz parte do seu time que você não vai trazer ele. Você precisa trazer ele para dentro da responsabilidade, porque você traz as ferramentas de gestão para ele também. Está claro para ele que vai cobrar ele em relação a prazo, que vai cobrar ele em relação a custo, qualidade e segurança, que são os 4 pilares, os 4 vetores de performance, vamos dizer assim. Então é necessário trazer para o time mesmo, padronizar os processos, fazer treinamento com os caras, com os terceirizados. Se você tem um treinamento operacional de entrada no canteiro, por exemplo, implementado dentro da sua obra, você tem que colocar também o terceirizado para participar desse fluxo. É o mesmo fluxo, porque precisa ficar claro as regras para os dois lados, tanto para a mão de obra direta quanto para... E a partir daí você consegue unir esforços mesmo. Eu acho que com essa união você consegue potencializar o seu projeto. Perfeito. E outra coisa, pegando o gancho já do que você falou, em relação à questão da mão de obra, é legal isso, porque isso tem que entrar na sua fase de planejamento, tá? Isso, ele começa a participar do seu universo ali, né? Na fase de escopo.
Por quê? Porque no seu escopo você vai começar a identificar as atividades que você tem expertise de fazer, as que você não tem, as que você vai subcontratar, quem você vai subcontratar. Então, é extremamente necessário, até quando a gente fala dessa questão de treinamento no canteiro, treinamento operacional, isso não é tirado do chão assim. Você não consegue pensar num treinamento de uma hora para outra. Então, é extremamente importante que você planeje essas contratações desses terceirizados, deixe bem alinhado e estruturado esses momentos, para que, de fato, você consiga ter essas boas práticas aplicadas aí no seu canteiro, na sua obra. E aí, Wagner, então, assim, lembrar sempre de planejar as aquisições, tá? Planejar as contratações, planejar isso, essa relação com os empreiteiros e os terceirizados. E aí você falou da questão contratual, é extremamente importante, tá? E aí, para a galera que está ouvindo aqui, vou listar alguns pontos que a estrutura básica de contrato com um terceirizado envolve, né? Que você precisa, de fato, estar atento ali. Então, assim, fundamental numa estrutura com terceirizado, um contrato ele tem que ter a identificação das partes, ou seja, quem são que está presente nessa relação, o objeto do contrato, ou seja, sobre o que está sendo criada aquela relação contratual ali, qual é o objeto específico, vai ser uma alvenaria, vai ser um assentamento, vai ser uma cobertura. Então, é importante determinar a especificação do objeto do contrato. Aqui você começa a amarrar elementos a respeito do tipo, né, da qualidade, da segurança, das restrições que aquele serviço exige. Isso pode e deve ser amarrado contratualmente, tá? As obrigações gerais da contratada, as obrigações gerais do contratante, preços, quantidade, forma de pagamento. Outra coisa também, condições e aceitação dos serviços. Isso é muito importante. E aí, a gente está falando aqui de contrato formal, claro, mas a gente sabe também que existe, e aqui a gente fala a realidade, existe muita relação com terceirizado, que ela não é formal, com contrato assinado, ela é uma coisa, contrata para fazer um serviço, mas o que não quer dizer que esses termos aqui, eles precisam ser negligenciados. Isso pode Gabi, ser você traz um ponto crítico aí na sua fala, que é a verificação do serviço. Exato. Enfim, quando você tem uma relação com o terceiro, qual o momento de dúvida, né, de maior, vamos dizer assim, de maior sensibilidade? É quando você vai pagar o serviço se o cara executou bem feito ou não. Então, a partir do momento que você padroniza isso, contratualmente falando, no início de uma relação, você consegue lá na frente, né, ter uma relação mais tranquila com o seu terceirizado. E ele vai superentender. Então, eu acho que você traz um ponto bem legal, a padronização de fiscalização do serviço e o cara saber, anteriormente a iniciar o serviço, o que é que ele vai ser cobrado. Então, muitas vezes o cara entra no canteiro, tem canteiros aí com uma velocidade incrível, vários serviços acontecendo de vez, não existe essa padronização com o terceiro, aí o terceiro está dentro do canteiro do cara sem saber de fato qual é o objetivo ali dentro, né? Então, nem sabendo o que é que vai ser cobrado. Então, essa organização é fundamental. É fundamental porque vai te eliminar problemas lá na frente, vai te eliminar dor de cabeça lá na frente. Coisas, tá? Quem tiver dúvida e quiser saber mais esse passo a passo, vai no direct que a gente passa esse passo a passo, o que contém na relação contratual, mas entre outras coisas que tem que estar amarradas ali, é um diário de obra, né? Ou uma ficha de verificação de serviço, como o Wagner falou, você precisa amarrar ele ao critério, a um alinhamento cultural do que se espera. Então isso pode ser feito e deve ser feito sim, no momento anterior a você definir e startar os serviços. E outra coisa, de novo, reiterando aqui, se você, né, não vai ter uma relação formal, o que é arriscado, diga-se de passagem, por quê? Porque se você não tem uma relação formal, você não tem uma garantia, você não tem um subsídio ali. Então, assim, é importante também você verificar isso. Mas caso seja um alinhamento, um serviço, alguma coisa nesse sentido, tá? Não que seja certo, mas acontece, vamos minimizar os danos, vamos mitigar os riscos, que seja alinhado todos esses pontos, registro escrito, registro fotográfico dos serviços, né? Alinhamento da periodicidade de acompanhamento. Então, um alinhamento cultural com terceirizado é fundamental. Esse alinhamento ele pode acontecer com a reunião no começo da obra, né? Ao longo da obra, com períodos determinados, e que, de fato, estabeleça-se que lá dentro ele tem sim uma relação de hierarquia com toda aquela estrutura organizacional da obra, né? Então, ele tem que estar ali em dia com as rotinas do canteiro, as rotinas da obra, compromisso, pontualidade, tudo que é exigido dos funcionários próprios, né, ou da cultura do próprio engenheiro e da própria empresa, tem que ser também levada para o terceirizado. Então isso é fundamental, é extremamente importante aí para a gente colocar.
E aí, eu já trago uma coisa, né? Nessa reunião com o empreiteiro, vamos lá, já trazendo mais dicas práticas para vocês. Plano de ação, hein, galera? Aqui o foco é, ó, Ação, é isso aí. papel e caneta na mão, para que vocês de fato saiam daqui com ações práticas para você executar. Isso a gente sempre bate na tecla, é muito importante, porque vocês precisam implementar isso lá na ponta. É assim que a gente evolui o jogo da construção civil. Se a gente começar a ter uma relação diferenciada com o nosso terceiro, ele vai começar a ter uma relação diferente com os outros contratantes, tá? Então, numa reunião dessa com o empreiteiro, o que é? Vamos fazer um passo a passo. O que eu vou tratar com ele? Primeira coisa, situação atual do empreendimento. Então, feedback. Ó, como é que está sendo o serviço, né? Qual é a realidade hoje? Estamos atrasados, estamos dentro do prazo, estamos dentro do custo. Olha aí a importância de ter indicadores nesse momento, indicadores de gestão, porque se você controla a sua obra através de indicadores, numa conversa com o terceirizado, você vai ser muito mais assertivo para passar um cenário da obra rapidamente para ele, certo? Então, passar a situação atual do empreendimento, verificar os serviços que já foram realizados, né? A qualidade deles, as especificações desse serviço. Depois, a avaliação das atividades previstas para o próximo ciclo, né? Para o próximo período, o que tem a ser executado. E aí você começa a analisar restrições, aí você começa a analisar a viabilidade desse serviço, né? O empreiteiro ou o terceirizado pode te dar uma realidade a respeito da sua atividade, ó, do seu operacional ali, para você já também botar e retroalimentar o seu planejamento. E depois, caso tenha alguma restrição, caso tenha algum problema, vocês sentarem juntos e definirem aí atividades corretivas, né? Caso tenha alguma situação, e preventivas, né? Para que você possa também prevenir algum possível risco e mitigar alguma coisa nesse sentido. E também determinar metas. Então tá ali um escopozinho de reunião para que você possa sentar com o seu terceiro aí e ter sempre um panorama claro, né? Sobre o que vai acontecer e o que você pode direcionar para ele executar o serviço. Além disso, Gabi, de todos os itens que você traz, existe a questão da corresponsabilidade, né? Você, como construtor, você é corresponsável pela equipe do terceirizado. Então, o funcionário, de fato, se o terceirizado não cumprir com as obrigações que o seu funcionário pode acionar também a empresa que contratou o terceirizado. Então, é estrategicamente importante fazer uma boa gestão dos terceirizados, dos empreiteiros. E temos empreiteiros e temos terceirizados de altíssimas performance que realmente desenvolvem um trabalho bem legal. Então, eu acho que é uma via de mão dupla mesmo, um crescimento para os dois lados, né? Vamos dizer assim, uma de liderança, um de líder com liderado. O líder é o gestor, os liderados são os terceiros que querem fornecer um serviço a uma determinada empresa. Então, assim, eu acho que é padronizar os processos, eu acho que as regras do jogo precisam ficar claras desde o início do jogo. Então, precisa inserir os terceirizados dentro do processo de gestão. Falo isso nas programações semanais que são passadas, precisa também ser passada para os terceirizados. Então, eu acho que é isso. Essa união faz com que a gente traga performance lá na ponta, tenha conexão nos serviços, né?